Esta manhã nós vamos estudar o atributo que diz construir as bases, elevar as paredes e então entregar a nova morada. Então, construir as bases, elevar as paredes e então entregar a nova morada. Quando a nossa consciência vai se expandindo, ela vai se elevando e em cada nível ela necessita se estabilizar para depois prosseguir. Então, trabalhar essa estabilização da consciência num determinado nível, isto é construir a morada. Então nós vamos elevando a consciência e em cada nível que ela passa, ela se estabiliza. Aí nós estamos por um tempo. Essa estabilização importa num certo trabalho da consciência. E quando esse trabalho está pronto, entrega-se tudo o que aconteceu aí, tudo o que foi feito aí, e se sobe e começa tudo outra vez, num outro nível. Então estes atributos do monastério vão nos levando de nível em nível, fazendo esta construção, preparando estas bases, erguendo as paredes, morando, em seguida entregando esta morada, subindo, fazendo as novas bases e assim por diante. Então o trabalho da construção interior é contínuo. Mas para este trabalho prosseguir, para este trabalho ser contínuo, o desapego é fundamental, porque se não há desapego pelo que foi construído, não há possibilidade de construir a nova morada, que está mais acima, aguardando para ser construída. Então existe esse trabalho individual, feito por cada um, e ao mesmo tempo existe esse mesmo trabalho em grupo, se nós já nos reconhecemos dentro de um grupo espiritual. Então cada indivíduo vai trabalhando isto, vai se estabilizando, vai renunciando, começa tudo de novo, num outro plano, e o grupo vai fazendo o mesmo. E nós participamos destas duas formas de fazer este trabalho. Nós vamos fazendo isto por nós mesmos e vamos fazendo isto em grupo. Neste plano, que é intitulado Entrega do Ser, que é um dos primeiros planos deste monastério, então aqui construir as bases neste plano seria nós limparmos o que há de mais grosseiro no plano em que nós nos encontramos, no plano com o qual nós nos identificamos. O que há para limpar aí, desde o primeiro plano até o último? Então a base é sempre a mesma, só que ela vai se apresentando de forma cada vez mais sutil. E nesse plano da entrega do ser, a vaidade, o orgulho
e a soberba é o trabalho com isto, é a eliminação disto. E chama-se base porque vaidade, orgulho e soberba, isso está na raiz dos seres. Então, nesta primeira base, este é o trabalho imediato. E à medida que este trabalho vai sendo feito, à medida que esta base vai sendo construída, vêm as provas para nós. As provas no campo da vaidade, as provas no campo do orgulho, as provas no campo da soberba. E nesses primeiros níveis de construção, isto é muito evidente, muito evidente. Isto salta aos olhos, que tem que ser trabalhado. Mas à medida que a construção vai subindo e que nós temos que construir as bases mais em cima, a vaidade, o orgulho e a soberba é muito sutil, quase invisível, imperceptível para a mente que está trabalhando isto. Então, pode-se ir rapidamente no início, porque a vaidade, o orgulho e a soberba são explícitos. Então é fácil ver. Mas depois pode ser mais lento, porque nós não vemos a nossa vaidade. Nós não percebemos o nosso orgulho ou a nossa soberba, que vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais interno. É quando nós chegamos num certo grau de trabalho, de purificação na vaidade, no orgulho e na soberba, é aí que nós começamos a caminhar interiormente e não antes. Não se pode caminhar interiormente com isto muito forte, com isto muito proeminente, porque isto nos mantém do lado de fora das coisas. Antes, na construção das primeiras bases, então nós estamos nos purificando da vaidade, do orgulho e da soberba. Estou repetindo estas 3 palavras para a gente ir encontrando em si as várias nuances desses estados. Porque vaidade parece uma coisa que a gente não tem mais, porque a gente corta o cabelo curto, porque a gente anda com roupa que os outros doaram. Então parece que a gente não tem mais vaidade. Mas pode haver vaidade até de usar estas coisas. E ela vai então se projetar em outras coisas, não na aparência externa, em outras coisas mais sutis, mais internas. Então nunca é demais a gente ouvir vaidade. A própria Bíblia diz, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, até naquele nível. Então veja, aqui trata-se realmente de trabalhar como se estivesse começando, porque realmente estamos começando a cada momento, os níveis são vários, e aguardar as provas, estar atento às provas e agradecer realmente ao alto que se perceba onde está a vaidade ainda a ser trabalhada. Isto existe até o fim. Então aqui precisa realmente desapego para ir soltando todo o trabalho feito para poder reconhecer o que está por fazer. Porque se não se solta o trabalho feito, se a gente se convence de que o trabalho já foi feito, você não começa o trabalho num outro grau. Então isto tudo é construir as bases. Agora,
Quando estas bases vão sendo construídas, quando a vaidade, o orgulho e a soberba já estão num certo ponto de purificação, embora estejam ali, num certo ponto de purificação, num certo ponto de consciência para nós, então começamos a erguer as paredes desta morada, começamos a erguer as paredes desta estabilização. E erguer as paredes, neste nível da entrega, seria o emocional, mental, ir se integrando, ir se alinhando com a alma, que não é possível, enquanto a vaidade, o orgulho e a soberba são ainda muito proeminentes, ocupam muito o espaço e a atenção do ser. Mas quando isto vai sendo redimensionado, começa a construção das paredes. Então aí, este emocional mental vai se alinhando com a alma, vai percebendo outras vibrações, então a consciência começa a contatar outras leis, começa a contatar as leis mais sutis, as leis que ela pode perceber depois de ter passado por esta primeira depuração. Então aqui a vida interna, a vida interior, começa a ser uma realidade para o indivíduo. É quando o emocional e o mental começam a se alinhar com este núcleo superior, que estas paredes começam a ser construídas. Então aí começa a ficar uma realidade esta vida interior. Começamos a conhecer certos estados interiores, começamos a detectar o que está se passando dentro de nós, começamos a optar pelo que se passa dentro de nós e pelo que continua a acontecer fora, nos corpos, na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos instintos. Aqui nós temos já a possibilidade de optar, porque começamos a perceber como é lá dentro. Podemos começar a conhecer como são as coisas lá dentro. E então nós vamos percebendo no nosso interior um ponto de contato com estas realidades internas. Começamos a perceber um ponto mais firme, o ponto de concentração, o ponto de percepção nossa, do qual nós podemos ir participando mais desta vida interior. Então, quando a gente encontra este ponto, e quando a gente começa a se aperfeiçoar no conhecimento deste ponto, então a morada está construída, porque nós já encontramos o nosso lugar naquele plano. Nós nos identificamos ali com um ponto. Então é ali que nós moramos. É ali que nós estamos. E aqui vem várias provas, porque são muitos movimentos, muitas forças, muitas atrações. Vocês sabem como o universo é amplo, né? Então aí há muitas coisas que tentam nos tirar deste ponto, tentam nos tirar de casa. E enquanto nós não aprendemos a permanecer neste ponto,
Enquanto nós não aprendemos aonde é o nosso lugar, fica-se morando aí. Espera-se que esta casa não fique muito velha, cheia de goteiras. Então fica-se aí, até aprender qual é o próprio lugar. Até que as coisas externas, as coisas que não são o nosso ponto, que não são o nosso lugar, que não nos afete mais, que não nos tire desta realidade. Então, a uma certa altura, nós estamos aí, no nosso lugar, na nossa morada. Mas aí, o nosso núcleo mais interno, que está vários planos acima, começa a atrair a consciência para planos mais elevados. Então, nós vamos sendo atraídos para mergulhos mais profundos. Nós vamos sendo atraídos para outros pontos. Então aqui chegou a hora de entregar esta morada e de começar a construção no outro plano. Aqui pode-se ter uma impressão de perda. Aqui pode-se ter uma percepção que se está perdendo alguma coisa. Ou se essa atração é muito forte e a nossa consciência já está voltada para dentro, a impressão é que já se perdeu. E ainda não se encontrou a outra coisa. Claro que não encontra, porque você agora tem que começar a construir. Você não tem nada o que encontrar aqui. Que você tem que começar de novo, num outro plano. Eu conheci uma vez uma pessoa que ficou bastante desesperada no momento de entregar a morada. Porque ela obedeceu e entregou a morada. E depois, como demorou um pouco, porque nós temos livre-arbítrio, né? Somos responsáveis pelos nossos ritmos. Então ela entregou a morada e demorou um pouco para começar as novas bases. Se distraiu, porque vários habitantes de outras moradas que estavam no mesmo nível da sua primeira, a retiveram. E ela então se deixou ficar com eles. Então ficou como que sem casa. E como não tinha começado as novas bases, se julgou perdida. E isto foi um caso muito complicado para ajudar. Porque ali a visão da pessoa era de perdição. E lhe foi explicado: comece as suas novas bases. Mas ela diz: aqui, com estes elementos, como? Veja como estas coisas são sutis no caminho. Digo, não tem outros elementos. Os elementos são esses que estão aí. Estes são os elementos da construção da nova base. Mas aí, como a morada já tinha sido entregue, e quando você entrega esta morada, vem um outro reino que trabalha com este nosso, né, que trabalha paralelo, e recebe esta morada doada, porque isto é um material trabalhado daquele nível de consciência. Então, como esta morada tinha sido entregue, este reino paralelo recebeu esta morada para prosseguir este trabalho. E deste reino paralelo, que no caso era o reino angélico, deste reino paralelo, que estava recebendo este material doado, veio a ajuda para ela, para reconhecer que o lugar era aquele, que os elementos eram aquele, que não tinha outro elemento. Então veja que no caminho nós podemos passar por estas pequenas noites escuras.
E a experiência alheia, neste campo, pode ser muito útil para nós, porque aí nós não perdemos tempo nesses momentos de crise. Nós não ficamos presos a uma situação desta, isto é, de se ver, por um momento, sem casa, sem morada, sem saber onde está. Isto é simples, é só você continuar. Digamos que você passe por esta ilusão muito tempo de não ter morada. Isso é uma ilusão, como outra qualquer. Então você passa por esta ilusão de não se encontrar em ponto nenhum. Quando você estiver assim iludido, continue, prossiga. Não fique aí se lamentando. Se desapegue de tudo, se desapegue disto. Porque quem encontrou energia para entregar a morada, construída com tanto amor, com tanta energia, com tanto poder, quem encontrou energia para entregar a morada, tem energia para continuar. É só não se apegar a situação alguma, nem se apegar à situação de ter encontrado o próprio lugar e nem se apegar a esta ilusão de não estar em lugar nenhum, que isto vem em todos os planos, em diferentes formas. Então, neste nível de entrega do ser, quando você vai entregar esta morada, isto é, quando você cumpriu uma etapa de construção, quando você cumpriu um trecho desta caminhada e você vai entregar isto, então esta entrega, este nível de entrega, ele já corresponde a um contato que você já fez, não só com a sua alma, mas também com reinos paralelos, com reinos que estão trabalhando este material que você está soltando. E depois que começa este relacionamento, depois que começa esta relação, a próxima morada vai ser feita também com a participação deste reino paralelo. Então as moradas vão sendo cada vez mais perfeitas, as moradas vão sendo cada vez mais puras. E nessa nossa atividade interior, de estar construindo as bases, erguendo as paredes e estar na morada, nesta atividade, nós vamos aprendendo a estar juntos com este reino paralelo, com essas energias construtoras que aí não nos abandonam mais, porque nós já afinamos com elas, afinamos pelo desapego. Porque esta evolução paralela que colabora na construção do nosso ser, esta evolução paralela não conhece apego, é outra natureza. Então você só pode estar coligado com isto e conscientemente recebendo o auxílio disto e, portanto, tendo a sua vida interior ainda mais pura, ainda mais sublime, porque se somou a ela uma evolução que não tem apegos, que não tem máculas, não tem vaidade, não tem orgulho, não tem soberba. Então isto é uma ajuda enorme. Então as moradas, as novas moradas, vão sendo cada vez mais puras, luminosas. Então aí nós vamos de plano em plano aperfeiçoando esta vida interior. De plano em plano vamos aprendendo a construir, a entregar, a viver, a estar, a entregar de novo, de forma cada vez mais pura. Então estas são as construções, as moradas que se faz
nesta vida de entrega. Nessas moradas que se faz até a alma e na própria morada interior, no próprio templo interior da alma, nós vamos tendo um lugar cada vez mais amplo. O nosso ponto de estabilização, nosso ponto de estabilidade é cada vez mais amplo. E quando nós temos que transcender a vida planetária para começar a servir em âmbitos maiores, então este trabalho continua, mas não tanto com esforço nosso, não tanto com o trabalho da alma, não tanto no trabalho do nosso alinhamento com a alma, mas aí tem uma morada mais além, que é o corpo de luz, e isto vai ser construído também por aquele núcleo que está atraindo tudo lá para cima. Só que nesta morada, neste lugar de estabilização, que é o plano espiritual, que é o corpo de luz, aí não há mais apego. Aí nós somos bem afinados também com aqueles reinos paralelos. Nós estamos mais afinados com isto. Então, no corpo de luz, nós já aprendemos a estar puros. Os atributos, e principalmente este, nos levam a construir estas moradas até este ponto. E depois, para a construção do corpo de luz, nós já estamos numa liberdade maior. Nós já somos certos atributos e não necessitamos mais de estar estudando atributos, de estar conhecendo atributos desta forma que estamos conhecendo agora. Depois, nós já somos todos esses atributos. Por isso é que estamos estudando um a um. Por isso é que estamos nos identificando um a um, até chegar neste ponto aonde a morada se faça de outra forma. E isto é um outro grau de consciência, que nós chamamos de uma consciência extraplanetária. E o monastério nos leva de plano em plano, de nível em nível, isto é, a consciência monástica, né? Essa consciência que está com Deus presente o tempo todo e não há outra coisa mais importante do que Deus para esta consciência. Então isto vai subindo de plano em plano. E isto é o trabalho monástico aqui. Este é o trabalho monástico para nós. Este é um ponto de vista, um ponto de reconhecimento do trabalho monástico. E como na vida interior, neste trabalho, as coisas são permanentemente construídas, entregues, destruídas, refeitas e recomeçadas, então isto deve refletir na nossa forma de vida. Isto deve refletir na própria forma do monastério, na própria forma desta nossa consciência estar, desta nossa consciência irradiar e se expandir. Então, se nós estamos participando disto, completamente desapegados, completamente despreocupados, porque isto tudo é um mecanismo que se faz, é um mecanismo que existe no plano de Deus para nós. Então nós estamos aí vivendo, estamos aí participando, estamos aí colaborando, fazendo, mas não temos que ter preocupação, porque isso está num trabalho muito maior. Isso está coligado com todas as moradas que nós não conhecemos ainda. Antes de nós começarmos um trabalho interior assim,
nós não percebemos direito o nosso mundo externo. Nós não percebemos direito nós mesmos, nós não percebemos direito nada. Então, isto não exclui um conhecimento cada vez maior do mundo externo. Pelo contrário, aí é que o mundo externo vai ficando conhecido. Aí é que tudo aquilo que é externo vai ficando cada vez mais nítido para nós. E aí é que se pode realmente, então, prestar serviço para este mundo. Estar neste mundo servindo, porque já se começa a conhecê-lo, já se começa a reconhecer certos aspectos dele que podem ser trabalhados. Então, isto não é um trabalho que nos separe do mundo, não. Isto é um trabalho que vai permitir que nós conheçamos cada vez mais este mundo que está para ser transformado, mas que você só pode ajudar a transformar quando se elevou, quando saiu dele, quando já está num outro plano de consciência, senão como ajudá-lo. Mas aqui, voltando ao principal, atentos com a vaidade, com o orgulho e com a soberba. E mesmo quando não houver resposta que isto existe, continue buscando isto, porque isto está lá. E aqui é muito simples isto, porque se pede a prova, se invoca a prova, e isto fica claro. Fica claro através de sonhos, porque em um sonho você não controla a sua atividade. Aqui, no mundo de desperto, você pode colocar em si mesmo muitas máscaras, mas num sonho não. Num sonho você se vê como você é naquele momento. Então nós temos mecanismos para isso. Nós temos mecanismos para isso. E nessas moradas, nas quais nós vamos nos estabilizando, mas não para ficar, não é? Nós vamos nos estabilizando, aí nós temos todos os elementos para ver, para curar, para contemplar. Nós temos os elementos para tudo o que é necessário para ir vivendo este processo interior. Que tem a participação do consciente, tem o esforço do consciente, tem o trabalho do consciente, até que se chegue nesta morada mais luminosa, que é o corpo de luz, e que ali são outras leis. E lá nós somos outros. E lá então estamos numa outra vida. E ter esta perspectiva ajuda muito. Ajuda muito a nos mantermos sempre estabilizados, mesmo na hora da entrega, mesmo na hora da destruição, mesmo na hora da reconstrução, nós vamos nos mantendo estabilizados. E quando essa estabilidade é mais permanente, quando essa estabilidade é mais contínua, aí é que começa a construção, com a nossa consciência inteira lá dentro, deste veículo, desta morada espiritual, que é este corpo que um dia nós vamos entregar também. E aqui uma pessoa está muito ligada com esta dúvida: como é que ela pode saber se ela fez realmente a oferta de si? Você não faz a oferta de si toda de uma vez. E se você está na dúvida se já fez a oferta de si, é sinal que você está fazendo, mas que você está vendo na realidade que ainda não está entregue. Porque isto é gradual. Esta oferta de si é um trabalho gradual. E quando você entrega aquele tanto, em seguida você vê que tem que entregar mais. Então eu não sei se existe alguém totalmente entregue.
Você está fazendo a entrega de si. E na entrega de si, nós temos para o nosso nível de trabalho 12 atributos, 12 tarefas, com outros blocos de atributos concomitantes, paralelos. Então é uma entrega que vai sempre sendo aperfeiçoada. E se você tem dúvida se está entregue, isto é muito bom, porque isso pode te levar a se entregar mais. Seria orgulho você achar que já está entregue, porque isto não é real espiritualmente, ninguém está entregue. Ele está num certo nível de entrega. E o orgulho pode lhe mostrar que ele já está entregue, não está nunca entregue. A menos que ele fique estabilizado ali naquele ponto e que não veja mais nada. Mas esta entrega de si é algo realmente contínuo, que para estar perfeito, isto são ciclos de vida interior. E nunca estar convencido da própria entrega, isto é uma grande dádiva. Esta clareza é uma grande dádiva que se recebe. Porque é isto o que nos indica, vá além. Você não chegou a ponto nenhum, vá além. Pensar que chegou em algum ponto, isto é para os fracos. Não é para quem está entregue. Porque quem está entregue não pensa em nada. O núcleo de tudo isso, o núcleo desse trabalho, é a fé e o amor pelo plano mais elevado, por aquele plano aonde a gente ainda não chegou. Isto é o núcleo deste trabalho. O alimento para isto não vem de fora, não. O alimento para isto vem desta fé e desse amor pelo plano aonde você ainda não está. E se esta fé e este amor pelo plano seguinte, por tudo que está para ser feito, se isto é muito consciente, então o desapego é muito simples. A entrega é muito simples. Mas a entrega é simples porque você tem fé e tem amor pelo ponto aonde você tem que chegar. É a força daquele ponto que vai te curar do apego e que vai gradualmente curando esta vaidade, este orgulho e esta soberba. Então, como eu tenho que começar? Você tem que ter fé e tem que colocar amor lá aonde você tem que chegar, naquilo que te cabe fazer em seguida. Você tem que amar uma morada que ainda não está construída. Isto é a grande beleza da vida interior. Porque você está sempre amando uma coisa que ainda não é. Até chegar na morada luminosa do corpo de luz. Ali é outra história, que não precisa nem ser contada, porque nem há palavras para contar. Uma pessoa fez uma partilha muito simbólica, porque nós falamos desse atributo do ponto de vista individual, né? Mas a pessoa teve esta experiência do ponto de vista grupal. E eles estavam em grupo de 7 pessoas e estavam trabalhando numa construção. E a sensação era de que um grande grupo trabalhava ali, naquele prédio. E essa construção era um local tranquilo e distante de tudo. Trazia a energia de um monastério em plena construção. E aquilo estava exigindo muita atenção. Isto era um grupo, ela via isto como um grupo.
O quadro trazia a sensação de esforço. Construíam aquilo com amor, com decisão e com firmeza, mas com esforço e enfrentando certas dificuldades. Eu sentia perfeitamente o efeito desse esforço na área cardíaca, porque no processo de fazer isto em grupo, muitas coisas se transferem de um indivíduo para o outro. Então, você está no trabalho e é como se ali fosse o grupo. Então, uns ajudam os outros, uns transmutam coisas dos outros. Então, você fazendo esta elevação, você fazendo esta construção individualmente, você está se vendo com elementos seus. Mas do ponto de vista grupal, isso está acontecendo e você compartilhando com o grupo as várias situações do grupo, que é o que esta pessoa está exprimindo aqui, porque lhe veio esta experiência da construção grupal. E a ajuda a qual nós nos referimos, não várias vezes, na construção individual, esta ajuda de reinos paralelos que pode ser o reino angélico, como pode ser a hierarquia, enfim, um reino paralelo, num plano superior. Eu percebi um grupo semelhante ao nosso, mas invisível, num outro nível. E aí ela passou a vê-la de cima, quando reconheceu este grupo. Então começou a ver esta construção de cima e percebeu a união daquele grupo com tudo o que era a ajuda. E ela percebeu durante essa experiência que esse é o verdadeiro trabalho do grupo, esta construção. E é nestes pontos, nestes estados, que se começa a perceber a presença de conselhos. Eu estou trazendo isto aqui porque ela percebeu um conselho. Ela percebeu o conselho do próprio grupo. E quando se entra nesta energia dos conselhos, aí estas construções vão sendo vistas assim. Você está construindo uma coisa, mas você ao mesmo tempo está em cima, e de lá de cima você vê o que está construindo. Percebe? Muda um pouco o caminho. E isto é o caminho de quem vai encontrando estes conselhos, que os anjos vão nos levando para lá, a hierarquia vai nos levando para lá, mas na construção em grupo se começa a perceber estes conselhos. E aí se pode estar em vários planos ao mesmo tempo e eventualmente acompanhar uma construção que está dando muito trabalho aqui, mas você está vendo de cima, porque lá já está sendo feito outra coisa. Esta é a dinâmica dos conselhos. Isto é, está vendo o que está sendo feito. Está vendo a obra num plano ali embaixo. Isto é a energia para se participar de conselhos. Então aqui, enquanto você está absorvido no plano em que está, para subir de plano, você está fazendo um caminho. Este caminho da entrega do ser. Mas depois, você entra numa outra energia, você entra num outro ritmo, e aí você vê tudo que constrói do alto. Isso é estar em conselho com outras consciências que já trabalham neste nível. E aqui a entrega do ser já está num ponto bem grupal, e esses conselhos, quando se encontram, aperfeiçoam tudo isto lá entre eles e vão, então, possibilitando que o processo interior em nós,
na humanidade vá se dando numa ordem. Mas eu estou antecipando essa coisa dos conselhos porque esta teve a experiência de encontrar o conselho nesse trabalho de entrega do ser e de construção da morada. E aí viu que é diferente. Porque para um conselho, ele não está no mesmo plano da tarefa. Ele vê de cima a tarefa. E isto é um outro grau evolutivo. Mas nisto vai se chegando gradualmente pelo desapego. Porque é inconcebível um conselho apegado a alguma coisa. Então, o desapego é fundamental porque depois que um ser, uma consciência termina o caminho de grupo espiritual, ele deve entrar no caminho dos conselhos. Mas lá, apego não há mais.